Dando prosseguimento à solenidade, convido o Dr. Cláudio Pacheco Lamáquia, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para fazer uso da palavra em nome da classe dos advogados. Cumprimento inicialmente a presidente Laurita Vaz, em seu nome, na sua pessoa, cumprimento a todos os ministros e ministras integrantes deste tribunal. Cumprimento o presidente da Câmara dos Deputados e presidente em exercício, o deputado Rodrigo Maia. Cumprimento o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski. Em seu nome, cumprimento a todos os magistrados brasileiros. Cumprimento o presidente em exercício do Senado Federal, senador Jorge Viana. Cumprimento todos os membros do Legislativo em seu nome. Cumprimento o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, em seu nome. Cumprimento a todos os membros do Ministério Público. Cumprimento o ministro Humberto Martins, vice-presidente deste tribunal. Cumprimento o ilustre Corregedor-Geral de Justiça, João Otávio de Noronha. Cumprimento o ministro Francisco Falcão, e ao cumprimentá-lo, quero saudá-lo pela gestão exitosa à frente do Superior Tribunal de Justiça, em nome da advocacia brasileira. Cumprimento todos os meus colegas, advogadas e advogados que aqui estão. Cumprimento os senhores e as senhoras servidores, senhoras e senhores. Não é casual ou meramente protocolar que nas posses dos tribunais superiores seja reservado um espaço para a manifestação da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Sendo a advocacia, nos termos da Constituição Federal, indispensável à administração da justiça, é natural esta participação, que tem o peso simbólico de vocalizar a sociedade civil e fazê-la presente, sobretudo neste tribunal, que também é conhecido como Tribunal da Cidadania. É, portanto, uma honra participar desta solenidade. Quero, inicialmente, saudar os novos presidente e vice-presidente desta Corte, respectivamente, ministra Laurita Vaz e ministro Humberto Martins, que assumem esta alta responsabilidade em momento especial e rico no plano dos debates que envolvem o universo do direito e da justiça em nosso país. A advocacia brasileira deposita em ambos expectativas muito positivas, dado o denso e relevante currículo que possuem. A ministra Laurita Vaz, oriunda do Magistério e da Procuradoria da República, com ampla vivência no Judiciário, tem oficiado no extinto Tribunal Federal de Recursos, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho e na Justiça Eleitoral. O ministro Humberto Martins, por sua vez, é oriundo da advocacia, um magistrado com alma de advogado. Foi presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Alagoas, tendo sido desembargador do Tribunal de Justiça daquele estado, corregedor regional eleitoral e diretor da Escola da Magistratura. Ambos encaixam-se no modelo de judiciário contemporâneo, mais próximo e mais presente à sociedade. Não há hoje em dia, felizmente, espaço para instituições do Estado impermeáveis ao controle da sociedade. E isso vale não apenas para o judiciário, mas também para os demais poderes, legislativo e executivo. Dito isto, cabe aproveitar esta ocasião para trazer aos presentes uma reflexão que tem sido feita no seio da advocacia, quanto ao delicado momento que a justiça, em sentido amplo e apenas institucional, vive no Brasil. Não tenho dúvida de que esta reflexão tem estado presente também no âmbito da magistratura e tende a se aprofundar nos próximos anos, na medida em que o país, impulsionado pela crise, vê-se passado a limpo
em todos os campos da vida institucional. O anseio da sociedade brasileira, justo, necessário e louvável, por uma profilaxia na vida pública, tem ensejado o descumprimento de fundamentos básicos do Estado democrático de direito, expressos, sobretudo, no desrespeito a algumas prerrogativas da advocacia. Quando isso acontece, o prejuízo maior não é do advogado, mas da própria sociedade. As prerrogativas não são dele, mas da própria cidadania que nós representamos. É ela o objeto da defesa, ainda que eventualmente, e nem sempre é assim, simbolizada na pessoa de um infrator. Quando se nega ao advogado acesso a autos de um processo, nega-se ao cidadão o direito de defesa, o mais elementar dos direitos humanos. Não pode a ânsia condenatória presidir o devido processo legal, ainda que a voz das ruas esteja clamando por punição. Por isso também precisamos bradar com muita intensidade pelas defesas e pela defesa intransigente das prerrogativas da própria magistratura. Não há justiça fora da lei. Não há justiça sem a ampla defesa, sabemos todos nós. Exatamente por esta razão, porque tem de se submeter a um processo com espaço para a defesa e o contraditório, é que não há justiça sumária. Sei que não digo nada de novo, sobretudo diante de uma plateia de especialistas. Mas a conjuntura presente no país exige, com frequência, que se volte ao beabá do direito, tal a recorrência de infrações a postulados básicos. Tenho dito, e aqui repito, que a justiça não é um espetáculo nem pode se submeter a regras que lhe são estranhas. A Constituição e os códigos não são um detalhe, como alguns parecem pensar. São a própria essência do fazer jurídico. Deles não podemos nos afastar, sob nenhuma hipótese, ainda que a pretexto de maior eficácia ou celeridade nos resultados. Não há justiça com as próprias mãos. Desde a sua origem, há 86 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil pautou sua conduta na defesa de alguns princípios, dos quais jamais se afastou, fosse qual fosse a circunstância política do país. Um desses princípios é o da ética na política, e não apenas na política, na vida pública. Outro postulado é o da defesa intransigente da democracia, da liberdade de expressão, do postulado da lei. Numa palavra, do próprio Estado democrático de direito. Em nome de tais princípios, estivemos à frente de movimentos sociais diversos no curso da história de nossa República. Neste momento, de novos e graves questionamentos a respeito da conduta moral dos homens públicos, a OAB voltou a comparecer. Mas o faz na convicção de que os males da democracia só se curam com a própria democracia, ou seja, dentro da lei e da ordem. Hoje, como ontem, temos exercido severa vigilância sobre governos e governantes, em nome da sociedade civil, sem vínculos partidários, sem bitolas ideológicas. A OAB não tem ideologia partidária. Seu partido é o Brasil. Sua ideologia é o Estado democrático de direito. Apesar de todos os pesares, temos sim uma visão extremamente positiva sobre o desenrolar dos acontecimentos. O que vemos não é apenas a exposição de uma poluição moral, mas o início de uma faxina ética, com intensa participação popular, o que a diferencia de situações análogas, recentes e remotas. O que nos anima é constatar, com todas as suas limitações de país desigual, que o Brasil, marcado por tantas disparidades, sai sempre maior das crises em que se envolve. E é nessas crises que exercem sempre efeito pedagógico positivo que contribuímos para aumentar o grau de politização do povo brasileiro e torná-lo mais apto a assumir as rédeas de seu próprio destino. Hoje não é diferente. As dificuldades são grandes, mas o aprendizado tem sido eficaz.
E o maior desafio a nós, todos operadores do direito, é o de transmitir o real significado da justiça, a necessidade de respeitar as etapas de seu processo, sem atropelo nenhum. Qualquer pretexto deixa claro que a justiça não vai ser colocada como algo em segundo plano. E não é apenas nosso, mas de todos os que exercem algum protagonismo na cena política, imprensa, parlamento, academias. A ciência do direito não se forjou do dia para a noite. Resulta de uma longa caminhada de séculos de civilização humana. Não podemos permitir, portanto, que em nome da justiça lhe seja imposto um retrocesso civilizatório. Eis o tamanho da missão que cabe a cada um de nós, advogados, magistrados e membros do Ministério Público, num país que historicamente conviveu com a impunidade, ensejando ideias distorcidas a respeito do devido processo legal. Romper com a impunidade, e isto está acontecendo, não pode derivar para outra anomalia, qual seja a da justiça sumária despojada de seus ritos elementares. No calor dos acontecimentos, da justa indignação social, é mais fácil defender a supressão de etapas do rito judicial, tolher a ação da defesa e colher aplausos. Mas nessa hipótese, não estaremos diante de uma traição à própria justiça. As conquistas que a civilização levou séculos para sedimentar. Não podemos, por exemplo, admitir a prática de ilícito em nome da correção de outro. Não se combate o crime cometendo outro crime. Por isso, rejeitamos liminarmente a ideia de admitir a produção de provas por meio ilegal, em nome da boa-fé de quem acolhe. Como demonstrar a boa-fé? Como demonstrar a boa-fé de um agente se se trata de algo subjetivo, sem meios de comprovação prática, que abre espaço para que seja estendida a outras condutas, burlando a regra elementar do direito, segundo a qual não se legisla nem por abstrações, nem por adjetivações. Não podemos permitir que, em nome da justiça, se estabeleça o pluralismo judicial. Justiça e demagogia são termos e conceitos que se repelem, e não há como conciliá-los. O momento requer de nós, que operamos neste universo da justiça, a coragem de arrostar impressões em defesa do bem maior, que é a preservação da conquista do Estado democrático de direito e da civilização. Muito obrigado.